Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o segundo vídeo dessa preciosa obra que é Lançamento. Eu não gosto às vezes de citar a editora porque eu não ganho nada. Meu canal não é patrocinado por nenhuma editora, nós não temos parcerias ainda, mas em breve, futuramente, quando o canal crescer, iremos fazer algumas parcerias. Então por isso que às vezes não cito, que eu faço de graça propaganda e não ganho nada, né? Então nós temos também que ganhar alguma coisinha. Mas futuramente nós iremos trabalhar com parceria, se Deus quiser, e iremos ganhar algumas coisinhas aí. É justo, né? Se você divulga a obra, você tem que ganhar alguma coisa aí. Então, por isso que as parcerias são importantes. Então, quando um canal proliferar, crescer, aí sim nós iremos trabalhar com essas parcerias. E essa obra é da melhor editora, na minha opinião, hoje é atualmente a melhor editora do Brasil, cristã no Brasil, que é a Edições Vida Nova, que está trazendo aí obras preciosas, é um lançamento atrás do outro, é uma obra melhor que a outra. E essa obra aqui, se você não assistiu o primeiro vídeo, assista, porque nesse vídeo eu não vou falar aquilo que eu falei no primeiro vídeo. Então, se você não assistiu o primeiro, assista lá. No primeiro vídeo eu mostro o sumário, eu mostro o currículo do Clinton Arnold, que ele não é tão conhecido no Brasil. Na verdade, essa é a primeira obra dele traduzida para português, né? Mas ele tem comentários, principalmente o comentário de Efésios dele, que é excelente, excelente. Ele é um especialista nas cartas de Paulo, principalmente sobre esse assunto, né? Potestades e principados nas cartas de Paulo. Ele é um perito, ele é uma autoridade nesse assunto. E nessa obra maravilhosa que foi lançada em 1992. Veja como nós aqui no Brasil estamos atrasados. Uma obra de quase 40 anos. 32 anos atrás essa obra foi lançada e agora a Vida Nova nos blinda, nos traz essa preciosidade. Poderes das trevas, principados e potestades nas cartas de Paulo. Eu mostrei também no primeiro vídeo a quantidade de páginas. Então assista lá. O primeiro vídeo foi top e esse segundo vídeo também será. Tá bom? Então vamos aqui sem delongas mostrar para vocês eu vou trabalhar aqui, ó. No primeiro vídeo nós mostramos para vocês a parte 1, aonde ele trabalha, o livro é dividido em 3 partes. A parte 1 ele trabalha o contexto histórico, cultural no mundo greco-romano, o mundo que Paulo viveu. Para você entender as cartas de Paulo sobre esse assunto, principados e potestades, que são demônios, né? Você precisa entender o contexto histórico e cultural. Então, na parte 1, ele te dá todo esse contexto, a crença nos poderes do primeiro século. E agora nós iremos trabalhar um pouquinho a parte 2, que é onde ele vai se aprofundar nas cartas de Paulo. Todos os textos onde Paulo cita os principados, as potestades. Quem são os principados e potestades para Paulo? Para Paulo era um mito, era uma coisa que não existia? Não, para Paulo era uma realidade. Os demônios existem, as forças espirituais da maldade existem, estão aí atuando. Então a parte 2 ele trabalha sobre isso, eu vou mostrar para vocês. E a parte 3 ele traz, tá, a interpretação dos poderes para hoje. Os poderes maléficos atuam hoje? Atuam. São reais. Não é uma ficção. Mas antes de eu partir aqui para a parte 2, eu gostaria de mostrar para vocês a página 326, aonde ele vai te dar, Clinton Arnold, para você que gosta de grego, né? Estuda grego. Tá aqui, ó, página 326. Ele vai te dar aqui, ó, referência aos poderes das trevas nas cartas de Paulo. Referências aos poderes das trevas nas cartas de Paulo. Aqui você tem a versão que ele usa, tá?
que é a NVI. Aqui é em inglês, né? A RSV e a NVI. A RSV, eu esqueci a versão agora que nós temos em português. Eu não sei se é a NAA, eu não consultei, tá? Essa versão aqui é a RSV e a NVI, tá? Só me esqueci de consultar se a RSV em inglês é a nossa aqui, NAA. Então, não vou afirmar porque eu não tenho certeza. Então tá aqui, ó. Você tem um termo grego e as ocorrências. Os termos gregos e as ocorrências. Nas cartas de Paulo, tá? Satanás. Que a palavra Satanás não é um nome, é um título. Assim como o diabo. Diabo significa acusador. Satanás significa adversário. Ele é adversário de Deus e da igreja. Diabo, ele é acusador. Ele acusa quem? Nos acusa perante Deus. Perante Deus. Então está aqui, ó. Satanás, tá? Não muda muita coisa não para o português, né? Português e o grego é a mesma palavra, né? Você tem aqui, ó. O que muda é que no português você tem o acento aqui, ó, no A, né? Satanás. No grego, Satanás. Aí você tem aqui as passagens bíblicas mostrando, ó, Romanos 16, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, é onde aparece o nome, né? Satanás. Para você que gosta de grego, consulte lá. Satanás, como eu falei, é adversário. Diabo, que é a expressão grega diabolos. Está aqui os textos onde aparece essa palavra. Maligno, que é a palavra grega poneros. Poneros. Está aqui a passagem. Príncipe, que é governante, que é a palavra grega arhon. Efésios 2:2. Espírito, pneuma. Efésios 2:2. Belial, que aparece em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15. O inimigo, que é a palavra grega antikeimenos. Serpente, ops. O tentador, a palavra grega peirazo. O Deus deste mundo, Theos, tou. Deus com Deus minúsculo, né? Está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Aqui ele também coloca, né? O Deus desta era, o Deus deste mundo, o Deus desta era, né? O desta era, que é a palavra grega ainon toutu, que aparece também lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Ele não é um Deus caído, né, gente? Ele é um anjo caído. Paulo usa esse termo Deus para se referir a aquilo que ele faz, a sua atuação neste mundo. A palavra anjo também, angelos, que aparece em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Depois ele vai trabalhar aqui os principados e poderes. Você tem aqui as palavras em português e a palavra grega, principados, né, que é governantes, poderes. Principados são governantes, que é a palavra arcai. Poderes, que é autoridades, né, que é a palavra grega exousia, ou exousiai. Aqui os textos nas cartas de Paulo. Poderes, palavra grega dinames, domínios, kiriotetes, tronos, tronoi, anjos, mensageiros, né? Angeloi, governantes, que aparecem em Efésios 6:12, né? Governantes desse mundo tenebroso, que é a palavra grega cosmocratores, governantes do mundo, né? Os poderes, cosmocratores, hortes espirituais, que são forças espirituais, ou exércitos espirituais da maldade, que é a palavra grega pneumatica. Olha só que interessante. Governantes, arhontes, espíritos elementares, que é a palavra grega stoicheia, e princípio, que significa, né, espíritos elementares, princípios básicos, enfim. E a palavra demônios, que aparece, que é a palavra grega daimonia. Então você tem aqui as passagens bíblicas. Então, todas as referências aos poderes das trevas nas cartas de Paulo, com diferentes nomes. Interessante, né? Olha só, está na página 326. Maravilhoso. E vamos lá mostrar para vocês
a parte 2. Rapidamente aqui. Está na página 129. Onde ele vai trabalhar essas questões que eu acabei de falar aqui, ó. Parte 2. O ensino de Paulo sobre os poderes. Ele começa com a introdução. Quem são esses poderes, né? Poderes aqui, poderes maléficos, malignos. Aí ele começa respondendo a pergunta, o que são os poderes? Eles são reais. Para Paulo era real, o mundo espiritual, maligno, das trevas. É a fonte do vocabulário de Paulo para os poderes, que ele vai trabalhar o Antigo Testamento e principalmente depois do cativeiro babilônico, né, se produziu muita coisa. O judaísmo, ele produziu muitas obras que envolviam essas questões aí dos poderes espirituais, né, maléficos. E aqui está a fonte de Paulo. Paulo conhecia tudo isso. E ele vai explicar aqui a fonte do vocabulário de Paulo para os poderes, né? Ele vai citar aqui as obras que Paulo com certeza conhecia. É 2º Enoque, 1º Enoque, que aparecem essas palavras, né? Exousia, autoridade, tronos, que aparece a palavra aí, dinames, arcai, e por aí vai. Então, palavras que Paulo usa, né, nas suas cartas. Então, ele trabalha aqui a fonte do vocabulário de Paulo para os poderes, né? Show de bola. Não dá para ler por causa do tempo, tá, queridos? Aqui você tem as notas de rodapé que são maravilhosas, né? Onde ele cita obras, cita comentários, cita outros escritores, enfim. Depois ele vai falar aqui, ó, e quanto ao gnosticismo como fonte. Paulo conhecia o gnosticismo. Nós sabemos que a doutrina herética, né, ou os ensinamentos heréticos gnósticos se desenvolveu de forma plena a partir do século II, depois de Cristo. Mas ele fala aqui, o Arnold, que você já encontra, tá, as palavras que os gnósticos usavam, como no Evangelho de João, como nas cartas de João, nas cartas de Paulo, onde você tem ali um proto-gnosticismo, né? Um gnosticismo embrionário, como também na carta, ele vai citar aqui, a carta aos Colossenses. É claro que o gnosticismo desenvolvido, mais explanado, é no século II. Né? Aqui no Novo Testamento você tem aí um embrião, uma coisa que ainda está no começo. Tá? E quanto ao gnosticismo como fonte, que a palavra gnose significa conhecimento, né? E não é só um conhecimento comum, mas era um conhecimento esotérico, que envolvia uma série de... Existiam vários tipos de gnosticismo, né? Mas envolvia adoração a anjos, enfim, umas coisas assim absurdas. E ele trabalha aqui. Ó, só lendo aqui para vocês, ó. A dificuldade de qualquer interpretação gnóstica se encontra no fato de não haver evidências claras que apoiem até mesmo a existência do gnosticismo antes do início do cristianismo. Um estudioso evangélico, Edwin Yamauchi, apresentou uma argumentação bastante convincente de que o gnosticismo só surgiu como sistema de pensamento religioso coerente depois de 70 d.C. e talvez até depois do ano 135 d.C. E vários estudiosos indicam essas duas datas porque consideram que o gnosticismo nasceu no judaísmo e que o catalisador para seu surgimento foi a decepção messiânica ligada à vitória cabal dos romanos nas duas guerras judaicas. Aí ele continua aqui, ó. Arraigar a origem do gnosticismo no século II d.C. não significa, porém, que muitos dos conceitos que encontramos nos sistemas gnósticos de pensamento do 2º século ao 4º século depois de Cristo não existissem no século I depois de Cristo. O gnosticismo não consistia em um conjunto de conceitos inteiramente novos. Antes lançava a mão de uma ampla variedade de tradições religiosas. Era uma mistura, né? O gnosticismo apresenta ecletismo, que é empréstimo de ideias, né?
Então era eclético, tinha vários conceitos de diversas religiões. Apresenta um ecletismo extraordinário. Adotou seus conceitos e ideias centrais da multiplicidade de religiões greco-romanas. Das religiões greco-romanas, astrologia, magia, religião persa e iraniana, judaísmo, e em vários pontos até do cristianismo. Então era uma mistura. A terminologia para os poderes angelicais no gnosticismo provavelmente veio do reservatório de termos para espíritos, anjos, demônios e deuses que praticamente todas as tradições tinham em comum. No gnosticismo, porém, esses poderes receberam funções claramente definidas, como governantes de esferas planetárias ascendentes. Essa parece ser a contribuição singular do gnosticismo para a história da religião, com forte influência do mitraísmo. Portanto, o gnosticismo não é tão relevante como imaginam alguns estudiosos para entender as referências de Paulo aos principados, poderes e autoridades. Porque, na época de Paulo, esses conceitos ainda do gnosticismo eram embrionários. Embrionários existiam, mas eram embrionários. O gnosticismo mais sofisticado, que deu muito trabalho para a igreja, né, só surgiu aí em meados do segundo século. Aí ele vai falar aqui, ó, os poderes fazem parte do reino de Satanás. A pergunta, né? O diabo tem poder? Se tem, qual é o seu poder? Qual é a sua influência? Os demônios, enfim, eles têm poder. Limitado, mas tem. Limitado, mas tem. Né? De aprisionar o ser humano, de acorrentar no pecado, e por aí vai. Ele explica aqui. Sempre pautado na Bíblia, tá? A Escritura. Ó, os poderes estão envolvidos nas religiões do mundo. Os poderes estão envolvidos nas religiões do mundo. Ele vai citar aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8 e o capítulo 10, que Paulo fala que os cultos às divindades lá em Corinto, a Poseidon, a Afrodite, o deus Dionísio, né, o deus do vinho, que era conhecido como Baco para os romanos, por trás da adoração a ídolos, a esses deuses, está a adoração aos demônios. Interessante isso aqui que ele fala. Os poderes estão envolvidos nas religiões do mundo. Depois, ó, ele vai trabalhar aqui. Vamos correr. Tá? Ó, o que Paulo não diz sobre os principados e potestades. O que Paulo não diz. O que você não vai encontrar em Paulo. Por exemplo, Paulo, ele não vai falar, ele não vai dar uma explicação sobre a religião. Ó. Paulo não vai dar uma explicação sobre a rebelião. Paulo não vai dar uma explicação sobre a rebelião e queda dos anjos. Eu estou com a palavra religião na mente, né? Mas é rebelião. Paulo não dá uma explicação clara, ele não fala nada sobre isso, sobre uma rebelião e queda dos anjos que aconteceu. Tá? Paulo não diz isso. Não ensina sobre isso. Nem toca no assunto, né? Paulo também não diz nada sobre os nomes dos poderes angelicais. Paulo não vai citando nomes, como faz as literaturas apócrifas, como o livro de 1 Enoque, que cita vários demônios, né? Vários anjos, tanto do bem como do mal. Por exemplo, no livro de Enoque você vai ter 7 arcanjos. Você tem ali Miguel, você tem Gabriel, você tem Remiel, você tem Reuel. Tá? Ele também cita, no livro de Enoque, vários anjos poderosos malignos, como Baal, e por aí vai. E por aí vai. Tá? Então você não vê Paulo dando nomes a esses principados e potestades. Isso você não vai encontrar na sala de Paulo. Terceiro, você não vai encontrar em Paulo, você não vai encontrar nada em Paulo, ele falando, dizendo sobre a ordem dentro da hierarquia angelical. Você não vai encontrar. Esses anjos são de tal categoria, esses aqui são de tal categoria. Você não vê Paulo falando sobre isso. Não, Paulo não diz. Quarto, você não vê Paulo também falando ou ensinando as atividades de certos demônios como são impedidas. Você não vai ver nas cartas de Paulo, não vai ler
as atividades de certos demônios e como são impedidas. Você não vê Paulo abordando sobre isso. Tá? Você também não vai ler em Paulo, e você não vai ver Paulo dizendo em lugar nenhum, sobre territórios governados por anjos maus, como são ensinados aí em vários cursos de batalha espiritual, que tem países que são governados por demônios, que tem cidades que são governados por demônios. Você não vê nenhum ensinamento de Paulo sobre isso, que tal cidade, que tal localidade é governado por principados e potestades. Paulo não ensina isso, tá? Acabando aqui, ele vai para o capítulo 7. Aí ele vai trabalhar agora, tá, a derrota dos poderes na cruz. Cristo na cruz, ele derrotou toda a cachorrada do mal. Cristo na cruz, ele derrotou toda a corte da maldade. Tá? Aí, o que Paulo vai falar sobre os poderes? Ele vai falar sobre a soberania absoluta do Criador. Deus é soberano e todos esses poderes estão debaixo da sua autoridade e da sua soberania. Que ele vai trabalhar a carta aos Efésios, vai trabalhar o texto de Colossenses, né? Capítulo 2, do 13 ao 15. Interessante aqui, ó. A tentativa de arruinar o plano redentor divino. Que ele vai citar aqui, fazer uma exposição de 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 6 a 8, que Paulo fala sobre os governantes, né? Muita gente interpreta esses governantes aqui como humanos, como Herodes, Pilatos, as autoridades judaicas. O Clinton Arnold, ele vai interpretar dizendo que os governantes que Paulo cita aqui são os poderes das trevas, são os demônios. É interessante aqui a posição dele, né? Depois, não dá para ler, porque é muita coisa. Se eu for ler aqui, o vídeo não vai dar uma hora de vídeo. Depois, ó, a vitória de Cristo sobre os poderes, demônios, né? Paulo usa a expressão poderes para englobar todos os demônios. Ele não cita nomes de demônios. Não. Ele cita os poderes das trevas e que engloba, né, toda a corte da maldade. Colossenses 2,15, que é um texto fortíssimo, né? Inclusive tem uma mensagem sobre esse texto. Crente que tem medo do diabo, crente que tem medo de macumba. Pelo amor de Deus, irmão. Você precisa se converter de novo, né? Os poderes foram vencidos. Ali vai explicar aqui, ó, Deus despojou os poderes. A palavra despojar era um termo militar, tá? Militar, porque quando o Império Romano ele ia, ou melhor, o exército romano ia numa cidade, numa nação e vencia, tá? Eles despojavam. Despojar é tirar os bens. Então as pessoas eram despojadas das suas riquezas. Roma tomava tudo e levava. Logo, na cruz, Jesus desarmou, tá? Despojou os demônios, os principados e as potestades. Então, Deus despojou os poderes na cruz. A cruz não foi só para perdoar pecados, tá? A cruz teve uma dimensão cósmica. Uniu tudo a Cristo, tudo ligou. A cruz é o elo de ligação. A cruz, queridos, derrotou os demônios. Então, a cruz não foi só perdão, mas foi um evento, tá, único, em singular, aonde tudo agora é ligado a Deus. A cruz foi o elo de ligação. Aquilo que o pecado fez, tá, destruindo, a cruz ligou, religou. Interessante. Então, Deus expôs os poderes publicamente. Aqui fala de vergonha, né? Deus na cruz envergonhou os demônios, o diabo, Satanás, os principados, as potestades. O Clinton Arnold explica aqui que essa expressão expôs, né, publicamente, fala de vergonha. Tá? Eles foram envergonhados na cruz. Interessante, né? Depois ele vai falar aqui, ó, que Deus fez dos poderes malignos, espetáculo público em um desfile triunfal. E Paulo conhecia muito bem o triunfo romano. O que era o triunfo romano? Quando o general romano vencia uma guerra, ele vinha
para Roma, para a capital, em um triunfo, em um cortejo, tá? Numa carruagem, onde o povo aplaudia ele, batia palmas. E atrás da carruagem do general vinham os condenados, vinham os prisioneiros acorrentados, mostrando a vitória do general, mostrando a vitória de Roma sobre aquele país, aquela nação. Foi justamente isso que Cristo fez. Cristo despojou os poderes, tá? Expôs publicamente eles a vergonha na cruz, e como se fosse um desfile, né? Ele mostrou esse espetáculo, tá? Ele como vencedor e os poderes, os demônios, tá? Como prisioneiros. Deus fez dos poderes espetáculo público e um desfile triunfal. Cristo triunfou sobre eles na cruz. Interessante. Ele continua aqui, ó. Depois ele vai falar de Efésios capítulo 1, do 15 ao 23, sobre a supremacia de Cristo. Interessante. Depois, ó, os poderes como Efésios capítulo 4, versículo de 8 a 10, né? Os poderes como prisioneiros de Cristo. Tá? Depois, o capítulo 8, ele vai trabalhar um novo reino e uma nova identidade para os crentes. O que Paulo fala sobre isso? Ele dá uma introdução, depois ele vai comentar Colossenses capítulo 1, versículo 13, resgatados do reino das trevas, tá? Você tem o reino de Deus e o reino das trevas. Então, para Paulo, existia o reino das trevas, controlado por diabo, por Satanás, pelos principados e potestades, mas existe o reino de Deus. Nós fomos resgatados do reino das trevas, tá? E fomos para o reino da luz. Interessante esse contraste que Paulo faz. E o Arnold explica aqui, ó. Resgatados do reino das trevas. Depois, a expressão que Paulo usa em suas cartas, né? Em Cristo. Você tem a expressão com Cristo e você tem a expressão em Cristo. Paulo vai usar muitas vezes na sua carta, em Cristo. Em Cristo somos salvos, em Cristo somos justificados, em Cristo somos santificados, regenerados, enfim. Então, a expressão em Cristo aparece várias vezes nas cartas de Paulo, e o Clinton Arnold vai falar aqui da nossa posição privilegiada em Cristo. Unidos a Cristo e uns aos outros. Se você está unido a Cristo, não tem diabo. O diabo não toca em você. Tá? Não tem demônio, não tem nada. Não tem nada. Unidos a Cristo e uns aos outros. Mortos, ressuscitados e exaltados. Que ele vai trabalhar o texto de Romanos 6. Bem explicadinho. Ó, cheios ou investidos de poder e autoridade. Cristo nos deu poder e autoridade. Você vê nos evangelhos. Sobre quem, Elias? Sobre os demônios, sobre os principados, sobre as potestades. O poder que ele tinha e tem até hoje sobre os demônios, ele transferiu à igreja. Está lá no capítulo 9 de Lucas, quando Jesus chama os 12. Lê o capítulo 9 de Lucas, né, os primeiros versículos. O texto diz assim: e tendo Jesus chamado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre toda a obra do mal. Né? E esse poder ele deu à igreja para repreender, expulsar o maligno. Cheios, investidos de poder e autoridade. Que ele também vai trabalhar, ele trabalha, né, de maneira fantástica o texto de Colossenses capítulo 1, versículo 19 e o capítulo 2, versículo 9. O Espírito e os dons. Olha só, ele trabalha aqui, seguros e protegidos. Interessante, tá? Depois ele vai para o capítulo 9, a influência dos poderes sobre os crentes, tá? Nas cartas de Paulo. Tem alguma influência, Satanás, os demônios, sobre nós? Não, ele pode atacar, mas ele não pode nos vencer porque nós estamos em Cristo. Ó, Satanás como inimigo derrotado, porém ativo, ele está derrotado, porém ativo. É o que ensina as cartas de Paulo. A natureza tripla das influências malignas,
É uma pena que não dá para ler por causa do tempo isso aqui, porque isso aqui é maravilhoso. Tudo aqui toda a obra é maravilhosa, né? Ele vai trabalhar Efésios capítulo 2. Fazer uma exposição de Efésios capítulo 2. Quem sabe posso fazer um terceiro vídeo aí, né? Que é muita coisa. Ó, como os poderes influenciam os crentes. De que forma? A tentação. É por isso que o crente tem que estar revestido com aquela armadura, né? Que Paulo fala em Efésios 6. Ó, a tentação. O que significa a expressão dar lugar ao diabo em Efésios 4, 27? Ele vai explicar. Enganados por servos de Satanás, segundo os Coríntios capítulo 10 ao capítulo 13. Tá? Escravidão a espíritos elementares, lá em Gálatas. O que significa isso? Influência direta e imediata com sintomas físicos. Como instrumento de disciplina de Deus. Obstrução da missão da igreja. Tá? É o trabalho do diabo. Atrapalhar, né? Depois ele vai para o capítulo 10, Cristo e nenhum outro. A supremacia de Cristo. O problema em Colossos, Cristo e algo mais. Aí ele vai trabalhar a heresia colossense. Tá? A ligação entre os ensinamentos falsos e os poderes. Somente Cristo é supremo. Essa é a mensagem de Colossenses. Cristo é suficiente. A apropriação dos recursos em Cristo. Tá? Capítulo 11, a guerra espiritual, que é o famoso texto de Efésios 6, e a armadura. O espiritismo em Éfeso. Cristo e os poderes e o poder de Deus. A natureza da influência maligna. A vida cristã como guerra. Batalha espiritual, né? Guerra espiritual como resistência. Meu Deus, é muita coisa. Guerra espiritual como proclamação. Oração como principal arma. Tá? E aqui o 12 é a vitória final de Cristo sobre os poderes. A vitória final de Cristo sobre os poderes. Meu Deus, é muito interessante, né? E aqui na página, ó, que é o final do capítulo 11, você vai ter, ó, ele vai te dar um sumário aqui, no final do capítulo 11, o que fazer diante dos poderes das trevas. Você tem a interpretação da armadura de Deus, tá? Ele vai te dar um resumo aqui sobre a armadura, né? Depois a vitória final de Cristo sobre os poderes, capítulo 12, onde ele vai trabalhando todas essas questões. Aí vai para a parte 3, que é a última parte, onde ele vai trazer essa questão sobre o contexto atual. Então, queridos, se vocês gostaram desse segundo vídeo, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito, e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até os próximos vídeos, querendo Deus.